e irmãs, vamos iniciar a nossa meditação deste domingo, dia 11 de setembro. Estamos no 24º domingo do tempo comum. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, que é um Evangelho muito rico, É tirado de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria. E chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura a moeda cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus contou ainda a seguinte parábola: Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz foi, e ali ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam para comer. Então esse moço caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para a casa do meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti.
Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, o abraçou e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir desse meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começará a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulhos de dança. Então chamou um dos empregados e perguntou o que estava acontecendo. O empregado respondeu: É o teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque recuperou seu irmão com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti, pai. Há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem sua. E tu nunca me destes um cabritinho para o festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou seus bens com prostitutas, você vai e mata para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho bastante longo, mas é muito profundo. São 3 parábolas, por assim dizer, que o Evangelho nos conta. Vamos nos ater um pouquinho na terceira, aquela que nós chamamos também de parábola do filho pródigo. Este rapaz mais novo pediu a parte da herança, saiu. O que ele foi fazer lá fora quando saiu de casa? Uma coisa que às vezes todos nós fazemos: aventurar. Foi aventurar. Saiu de perto do pai, saiu para fora de casa e foi fazer as aventuras. Aventurar nunca é errado. A vida é de fato uma aventura, muitas aventuras. Você sabe o que é aventura, né? A gente vai sem ter certeza do resultado, mas vê a mínima possibilidade, então a gente vai. A vida é assim. Só que quando nós vamos aventurar, nós precisamos tomar cuidado, muito cuidado, para a gente não seguir caminho errado nas aventuras. Aí que está o problema. Muitas pessoas saem para aventurar e ali se perde. Se você for uma pessoa concentrada, uma pessoa bem espiritualizada, uma pessoa de fé bem definida, você não vai se perder. Mas quase todo mundo sai para... Quase todo mundo não. Existem pessoas
que sai pela vida, que vai aventurar. Aventurar hoje não é só sair de casa, não é bem isso que eu estou dizendo. Mas, por exemplo, digamos que você queira comprar uma casa, um apartamento, você vai entrar num desses planos que existem aí de vender casa, apartamento de forma parcelada. É uma aventura. Por que isso é uma aventura? Olha, se você vai comprar um apartamento para pagar com 15 anos, 20 anos, você não sabe o que vai ser da vida daqui a um ano. A gente não sabe nem o amanhã muito bem daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Não sabemos. Isso é uma aventura, porque a gente não sabe bem, mas a gente tem ideia do que quer. Temos convicção do que queremos. Aí é que está a maravilha. Temos convicção do que a gente quer. Por isso, a gente vai, compra. Mas aí você pode cometer erros, ficar perdido. Porque se não for uma pessoa organizada, uma pessoa bem disciplinada, vai ficar perdido. E quando você se perde, você começa a fazer o que não deve, né? Começa a gastar tudo. Aí até mesmo não só gastar a questão de dinheiro, mas você começa, nas suas aventuras, mexer com coisas feias, coisa suja, coisa errada. E muitas pessoas acham que tudo está certo. Aí a gente cai. Você pode muito bem prosseguir as aventuras, porque tudo é aventura, não tenha medo das aventuras, mas toma cuidado para não ficar perdido, para você não ficar aquela pessoa sem caminhos. E você sabe que uma coisa interessante, quando você começa a errar, quando você começa a cair, quando a coisa começa a ficar ruim, o que está ruim só vai piorando. O rapaz foi perdendo tudo que tinha, foi gastando tudo. Parece como se fosse uma pessoa sem juízo. Alguns dizem que ele errou por sair, não é porque saiu. É porque não soube fazer as aventuras bem feitas. Ele se perdeu. Todos nós temos os nossos pecados, todos nós erramos, mas, meu irmão, minha irmã, não é assim que a gente vive, não. O que o Evangelho nos ensina hoje? Que nós precisamos de tomar cuidado para não se perder. Quantas pessoas... O casamento é uma aventura. Por mais que você ama a moça enquanto namora, ama o rapaz enquanto namoram, mas aceitar viver uma vida a dois, ter filhos, constituir uma família, é uma aventura. Porque você não tem toda aquela certeza que vai dar certo. Pode tudo dar certo, mas se você se perder no seu casamento, e muitos se perdem nos ciúmes, se perdem na imposição, se perdem na falta de respeito, se perdem nas traições, e ficam perdidos. Aí a aventura já passa a ser como um castigo. Não pode ser assim. Mas não podemos ser assim. As aventuras, elas podem acontecer, porque você viu nesse evangelho que o filho mais velho, que não quis aventurar, não deixou de ser um pecador, um incrível pecador.
Por quê? Porque ficou ali com ciúme, com inveja da bondade do Pai. Não é? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quis pregar esse evangelho de hoje, mostrar para vocês a importância que tem da gente seguir em frente, da gente dar os passos que temos de dar, mas com muito juízo, porque se ficar perdido, nosso Deus do céu, o que o mundo tem hoje são pessoas perdidas. Conheci pessoas lá do interior, veio aventurar ter uma vida diferente aqui em Belo Horizonte, na cidade grande, e que deu tudo certo, conseguiu encaixar na vida, porque veio do interior, largou a sua vida de raízes lá, chega aqui na cidade, é tudo tão difícil, tudo tão pesado, mas a pessoa continuou indo à igreja, continuou tendo fé, continuou rezando, continuou procurando Deus e sobreviveu das suas aventuras, foi vencendo na vida, vencer na vida mesmo. Agora, quem se perde, vem para a cidade e se perde, quantos vêm e se perde mesmo? Alguns se perde tudo, de todas as formas. Primeiro perde a fé, perde a moral, alguns, e vai perdendo, até perder a si mesmo. Eu não quis, nesse evangelho de hoje, falar da coisa talvez tão importante também, que é o Pai bondoso, misericordioso, porque eu vou falar dele um pouquinho agora, na hora que formos estudar a Bíblia, daqui a um pouquinho, daqui a algum minutinho. Aí nós vamos aproveitar essa parte para poder estudar sobre a Bíblia. Mas fica então para você essa meditação. A gente tem que seguir em frente. A vida é progresso. A vida é seguir em frente. Mas seguir em frente com juízo. Seguir em frente com responsabilidade para não ficar perdido. Nunca se perde. E se perder, nós vamos mergulhar mesmo no estudo de Bíblia, cai em si para se reencontrar novamente. Agora vai a pergunta. Irmão, irmã, você já descobriu que a vida é uma constante aventura? Você já descobriu que tudo que você vai fazer, você não tem certeza? Não é de certeza de que você queria aquilo, é certeza do que vai dar. Mas vale a pena aventurar com fé, aventurar com reflexão, com responsabilidade. Quantas pessoas deixam de ir para frente porque quer ter certeza primeiro se vai dar certo? Não se examina se isso é certo, o que você quer fazer. Se é certo, vá, não tenha medo. Você é uma pessoa que tem medo das aventuras da sua vida. Aventurar não é abandonar as pessoas. Conseguir as coisas, lutar, enfrentar. Tudo é uma aventura, não tem jeito. Você não pode errar. Ficar errando, fazendo coisas erradas das aventuras. E as pessoas perdidas fazem isso. Ficam fazendo coisas erradas. Como é que você se coloca nessa meditação de hoje? O que você está aprendendo com essa meditação de hoje? O que está encaixando em você? O que está precisando melhorar em você conforme o que nós acabamos de meditar hoje? Reza agora um pouquinho a Deus, meu irmão, minha irmã. Pede a esse Deus bondoso, esse Deus que é Pai,
esse Deus misericordioso que nós vamos engolir mesmo, que te ajuda a ser uma pessoa que nas suas aventuras caminha com coragem, com responsabilidade e com muito juízo, que você nunca fica perdido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Irmão e irmã, antes de prosseguirmos, antes da bênção final, vamos agora conversar um pouquinho sobre a Bíblia. Primeiro vamos escutar esse bonito canto. Tua palavra nos chegou por meio das tradições, contada de boca em boca, atravessou gerações. Hoje, séculos depois, contagia multidões. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos, guie as nossas nações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz dos nossos corações. São 73 os livros com tantos ensinamentos, cartas pastorais, históricos, proféticos e agrupamento, com resposta para tudo, Antigo e Novo Testamento. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos e as nossas nações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz nos nossos corações. Este compêndio tão sagrado fala ao nosso coração, de Abraão a Jesus Cristo, fica uma grande lição. A fé ultrapassa a morte e nasce com a ressurreição. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos, guie as nossas nações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz nos nossos corações. Agora, irmão e irmã, depois de ouvirmos esse canto, nós vamos agora conversar um pouquinho sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã,
Quando você abre a Bíblia, num determinado livro da Bíblia que você escolheu para ler, quando você está lendo a Bíblia, vai ler a Bíblia, você precisa fazer uma coisa primeiro. Peça ao Espírito Santo para te iluminar. Não lê a Bíblia sem rezar um pouquinho, sem pedir ao Espírito Santo que te ilumina, para que assim você possa tirar um bom proveito da sua leitura do texto que você está lendo. E olha, meu irmão, minha irmã, nós vimos a guria mesmo na meditação, aquela parábola do filho pródigo. Muitos chamam essa parábola disto. Mas hoje nós sabemos que essa parábola é muito mais para poder nos mostrar um pai misericordioso. O filho, sim, ele teve lá os seus méritos de perdido, não tinha como piorar, caiu em si e voltou para a casa do pai. Mas, meu irmão, minha irmã, o que você faz quando você lê a Bíblia? Você vai ler a Bíblia para quê? Você tem que ter isso claro. O que eu vou procurar hoje aqui? O que eu vou ler esse texto, eu vou deixar a Bíblia mostrar para mim o que ela quer mostrar. E, meu irmão, minha irmã, é um fato muito interessante que quando a gente lê a Bíblia, Deus está sempre presente, mostrando quem Ele é para nós. Ler a Bíblia é descobrir cada vez um Deus, as características de Deus, a forma que Deus é. E hoje, nesse Evangelho, a gente vê um Deus misericordioso. A Bíblia nos mostra que nosso Deus é um Deus misericordioso. Esse Deus que toca na gente com a sua misericórdia. Você não pode ler a Bíblia sem ter esse entendimento de que você vai ler a Bíblia já com opiniões formadas. Já vou ler a Bíblia para poder confirmar aquilo que eu já tenho certeza, não é isso não. Eu vou ler a Bíblia, a mesma meditação, eu falei das aventuras. Ler a Bíblia também é uma aventura. Vou ler essa parte da Bíblia, vou desarmado. Não sei o que vou achar. Não vou forçar nada, vou aberto. E vou deixar a leitura falar para mim o que quer falar. É assim que a gente lê a Bíblia. A gente não já pode ler a Bíblia, aí eu vou ler tal capítulo que fala de tal coisa para comprovar aquilo que eu penso. Não é. Eu vou ler a Bíblia sem levar nenhuma definição minha do que vou encontrar. Eu vou como se fosse um recipiente, sem ter nada dentro, para que a Bíblia me preencha. A Bíblia não é um livro assim que eu vou ler para poder buscar um reconhecimento daquilo que eu já penso para poder jogar na cara dos outros. Não. Vamos ler a Bíblia e vamos deixar com que a Bíblia fala para a gente. Ler a Bíblia é isso, é deixar que Deus fala para a gente. E a gente não vai já com aquela opinião de que Deus vai falar tal coisa quando eu leio essa parte. Não. Você pega uma citação bíblica, se você ler aquela citação com a cabeça aberta, com o coração aberto, cada vez que você ler aquela parte da Bíblia, aquela mesma parte ali,
Deus vai colocar outra coisa, depois outra coisa, depois outra coisa dentro de você. Deus nos surpreende na Sagrada Escritura. Claro que tem para pessoas que isso não acontece com elas. Não acontece por quê? Elas já vão toda definida. Esse texto que eu vou ler fala tal coisa, então eu vou ler para ver, para confirmar o que eu penso. Numa Bíblia não é para confirmar o que eu penso. Eu vou ler a Bíblia para ver coisas novas. O que eu penso já está definido, tudo bem. Mas eu quero é muito mais do que eu penso, eu quero é ampliar. Ler a Bíblia para enriquecer. A gente lê a Bíblia para poder ir além. Não vá ler a Bíblia já com a resposta definida, não. A gente tem que ler a Bíblia com o coração aberto. Ler a Bíblia para deixar a Bíblia mostrar para a gente aquilo que ela quer mostrar. Meu irmão, minha irmã, como é bom quando a gente lê a Bíblia assim, com o coração aberto. Como é bom quando a gente lê a Bíblia com aquela... como se fosse mesmo isso que eu falei na meditação, é mesmo. Como se fosse uma aventura. Como é bom a gente ler a Bíblia na expectativa. Deixa eu ver essa leitura aqui hoje, para eu poder ver o que Deus quer me dizer. Qual a novidade que essa leitura vai me dar? Tem gente que tem católicos que lê determinada parte da Bíblia para poder falar mal de evangélicos. Muitos evangélicos também fazem isso. Lê determinada parte da Bíblia, para poder confirmar o que eles pensam, para falar mal de católico. A Bíblia não é para isso, para a gente ler e falar mal de evangélico, de evangélico antigamente chamado de crente, né? E muito menos para eles falar mal de católico. A gente lê a Bíblia para a vida da gente. Eu vou ler a Bíblia sem um preconceito, sem uma definição antecipada. Eu vou vazio para assistir a Bíblia, para ler a Bíblia. A única coisa que eu vou levar é a fé. E vou deixar que essa leitura, que essa parte da Bíblia que eu estou lendo, que ela me preencha, que ela fala para mim o que ela quiser, que ela mostra para mim o que ela quiser, que essa leitura coloca dentro de mim o que ela quiser. É assim que eu vou ler a Bíblia. É assim que devemos ler a Bíblia. Você compreendeu? Então, nossa conversa sobre a Bíblia hoje é isso. A maneira certa de ler a Bíblia. Não é ler a Bíblia para poder buscar recado para você dar para os outros. Essa Bíblia é bom que essa parte aqui que eu estou lendo é uma parte que eu já sabia que eu ia encontrar isso e que eu posso usar isso aqui como arma para poder combater os outros. Não faça isto. Leia a Bíblia para poder enriquecer você, enriquecer seu coração. A gente tem que procurar na Bíblia o que Deus quer falar com a gente. Por isso a Bíblia é um livro diferente dos outros livros. A gente vai... Como assim? Se a gente fosse ler a Bíblia sem saber não qual a parte que a gente está lendo. A parte que a gente vai ler, a gente tem que saber mesmo qual que é. Mas ler a Bíblia sem ter uma opinião definida a respeito do que a gente vai ler. Sem ter essa opinião definida. E deixa que durante a leitura da Bíblia, aí sim Deus vai colocando o que Ele quiser no seu coração sobre aquela leitura. E porque Deus é misericordioso, o que nós vimos mesmo naquele evangelho da hora da meditação. Deus é misericordioso e por Ele ser misericordioso, Ele nos ajuda de todas as formas. Se der forma, por que
Eu sou muito pecador, não tenho condições nenhuma de ser preenchido por nada. Deus é maior do que o nosso pecado. Deus não leva em conta nossas fraquezas. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão. Meu querido irmão, minha querida irmã, é preciso que você então leia a Bíblia de maneira correta. Leia a Bíblia de maneira certa. Não vá usar a Bíblia como jogo. Não vá ler a Bíblia como se fosse usando a Bíblia como se fosse alguma coisa que viesse dar esse instrumento para você ir para poder atacar os outros. Quantas vezes tem pessoas que lêem a Bíblia para poder ficar aí destruindo as pessoas? Não, porque a Bíblia fala que a gente tem que ser contra isso, contra aquilo, e você não está sendo. Não lê a Bíblia para atacar os outros. Lê a Bíblia vazio, assim, vá vazio. Como se fosse um bambu. Como se tivesse oco lá dentro. E deixa a leitura que você está lendo por si mesmo. Vá te preenchendo. É muito bonito isso. A gente tem medo disso. A gente busca, às vezes, uma coisa errada. A gente vai ler a Bíblia para poder confirmar aquilo que a gente já tinha na cabeça antes de ler. Não é assim. Eu vou ler a Bíblia sem ter nada sobre aquela leitura. E vou deixar que Deus me faça ter uma leitura renovada da Bíblia. Já li essa parte 500 vezes. E cada vez que eu for ler essa parte da Bíblia, eu vou, sem ter nada dentro, para deixar que Deus coloque dentro de mim aquilo que Ele quiser. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente está voltando para o Pai, igual aquele rapaz do Evangelho de hoje. Quando a gente lê a Bíblia, a gente está retornando para a casa do Pai, para poder ser preenchido. Aquele filho falou: lá na casa do meu pai tem pão com fartura. Lá na casa do meu pai tem comida com fartura. Então eu vou voltar para a casa do Pai, eu vou deixar que Ele me alimenta. O que é alimentar? Vou deixar que Ele me preencha do jeito que Ele quiser. E o Pai assim o fez. Vamos festejar. Arranja um par de roupa bom, mata o novilho, põe um anel no dedo dele, calça sandália e dá dignidade a ele. Toda vez que você lê a Bíblia, é como se você estivesse escutando Deus falar para você. Você também estava perdido e foi encontrado. Estava morto e voltou a viver quando o pai falou isso para o filho mais velho. Você entendeu? Então a gente tem que ler a Bíblia assim. É como se você... Vamos pressupor que você me convida para ir almoçar em sua casa. Eu aceito, com muito prazer. E nesse almoço, quando eu vou almoçar, você não falou. Você simplesmente falou: vem almoçar. Você não falou se vai ter o frango com quiabo. Você não falou se vai ter o tutu, ou se vai ter o feijão tropeiro, se vai ter feijoada, ou se vai ter o bife. Você não falou o que vai ter, você simplesmente me chamou. E eu fui para ser alimentado com aquilo que você me oferecer. E a Bíblia assim, era como se fosse alguém nos convidando para a refeição. A Bíblia é uma refeição. Alimenta-se da palavra. Deixa que Deus, cada vez que você lê a Bíblia, vá com humildade, deixa que Deus coloque dentro de você aquilo que Ele quer colocar. Porque Ele vai te dizer muita coisa se você for aberto e sem nada. Aí Deus vai penetrar em você naquela leitura e vai mostrar para você, não é curiosidade. Muitos leem a Bíblia com a intenção de buscar satisfação para curiosidade. A Bíblia não é para satisfazer curiosidade, não. A Bíblia é pão mesmo, é um alimento espiritual
que te preenche. Deus quer te alimentar através da Sagrada Escritura. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Essa parte da Bíblia de hoje. Então, o que eu quis mostrar para você hoje? Eu vou insistir, não quero ser repetidor, prolixo, mas eu vou repetir para você. Ao ler a Bíblia, toda vez que você for ler a Bíblia, eu falei um dia desse aí, procura um lugar bom para você ler a Bíblia. E aqui vem isso que eu estou falando hoje. Reza por um minutinho, pedindo ao Espírito Santo que te ilumine na hora que você for ler a Bíblia. Deixa que o Espírito Santo te ilumine. E ali, o mais importante, escolha o livro, a parte da Bíblia que você quer ler, escolha a parte que você quer ler. Se é Mateus, se é Lucas, se é a carta de São Paulo aos Gálatas, se é Atos dos Apóstolos, se é um Salmo, se é Gênesis, se é Apocalipse, se é não sei qual livro. Escolha a parte da Bíblia. Mas ao escolher a parte da Bíblia, não escolha essa parte, porque você vai aproveitar para confirmar aquilo que você pensa. Escolha a parte que você quer ler e vá sem ter nada das suas convicções sobre aquilo. Vai e se entrega à leitura. E deixa que Deus livremente vai revelar para você muita coisa boa na hora que você for fazer a leitura. O segredo todinho da leitura bíblica é este. Vá ler a Bíblia sem levar as suas opiniões, suas determinações, os seus conceitos, suas verdades. Não leva nada disso não. Vai vazio para a leitura bíblica. E deixe que Deus te preenche. E cada leitura que você fizer, e mesmo que você vai fazer uma leitura que você já fez várias vezes, Deus vai estar sempre te alimentando, colocando novidades em você. Então hoje eu quis, me perdoe da minha ousadia, mas ensinar para você como é que a gente lê a Bíblia. Como que devemos ler a Sagrada Escritura? É exatamente isso que eu quis mostrar para você. Eu estou muito satisfeito com esse curso de hoje. Que não é curso, essa conversa de hoje sobre a Bíblia. Muito satisfeito, porque entrou no assunto que eu gosto tanto, da gente ler a Bíblia. A meditação, o Guilherme e eu refletimos de maneira tão bonita, tão profunda. A vida é feita de aventura. Mas aí quando você lê a palavra de Deus, que é uma aventura também, que você não sabe o que você vai encontrar ali, Deus vem e coloca o melhor que pode dentro de você. Combinado? Bom proveito nas suas leituras bíblicas. Vamos agora encerrar nossa meditação de hoje. O Senhor esteja convosco, pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias. Bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amanhã estarei aqui novamente, chegando aí em sua casa, com a outra meditação, a meditação do dia de amanhã, e com o estudo da Bíblia para amanhã também. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.